Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você estiver acompanhando o nosso podcast. Hoje um podcast a responsabilidade hoje é enorme, porque eu estou diante de um dos melhores jornalistas esportivos de nossa cidade. Para mim é um prazer hoje estar entrevistando um jornalista. Que nível o podcast Correria está chegando. Bruno, seja bem-vindo. Para mim é uma satisfação enorme, cara. Hoje o papo é de São Paulino para São Paulino, então tá em casa. Vai ter muita coisa bacana aqui para ser abordado. Seja bem-vindo e te passo um pouquinho das palavras para a gente poder dar início. Muito bem, boa hora para todo mundo estar assistindo, né? Porque não sei que hora o pessoal vai estar assistindo. Saudações tricolores pra Exato. gente, tá certo? A gente é sofredor junto, sofre bastante junto. Ultimamente. Muito, ultimamente. E você foi gentil dizer, né? Sou aspirante ainda a jornalista, tá? Sou radialista, mas aspirante ainda a jornalista. Mas eu tenho certeza que o papo vai ser bem bacana, bem legal. Vamos falar muito de esporte, né? Que a gente gosta bastante. Nós somos desportistas aqui na nossa cidade, vamos falar bastante sobre isso. Exatamente, Bruno. Como eu falei, é uma satisfação, vamos dar início. Então, me fala um pouquinho da sua biografia, da sua história. Rapaz, é difícil falar da pessoa própria, né? Eu sou de 96, né? Então, da época de 1900, nos anos 90, tenho 27 anos. Sempre, desde cedo eu gostei de mídia, né? Desde quando eu era novo, quando eu era adolescente, eu gostava de trabalhar com mídia. Na escola eu fazia muitas edições com o que tinha disponível na época, né? Que não era muita coisa. Cara, hoje a tecnologia ajuda pra caramba. Eu lembro que eu fui postar um vídeo no YouTube quando eu era, tinha uns 12 anos, 11 anos. Eu coloquei o vídeo no YouTube, na madrugada, só veio 2 dias depois de estar no YouTube. Processar. Pra você ver como processava devagar, né? Sempre gostei dessa vibe de mídia e sempre fui fã de esportes. Como eu já disse, sou São Paulino, fanático. Graças à minha mãe, né, que comprou um conjuntinho do São Paulo para mim quando eu tinha 3 anos de idade. O meu irmão parecia com o Marcelinho Carioca, aí meu irmão virou corintiano. E eu ficava com aquela inveja de irmão, né, que quando um ganhava, o outro tinha que ganhar também. A rivalidade, né? Aí ela nem sabia que era rival um do outro. Aí ela foi lá, deu uma camisa do São Paulo e pronto. Virei São Paulino desde os 3 anos de idade. Coisa interessante, né? Eu sou São Paulino, meu irmão é corintiano, meu pai é vascaíno, sofredor, sofre mais que eu. E minha mãe é flamenguista, olha só, lá em casa tudo casa. Misturado. E sempre gostei assim de esportes. E eu lembro até que também na adolescência eu fazia alguns takes, alguns vídeos na escola mesmo, no colégio, gravando jogos, né? Fazendo narração. E olha só, depois de um bom tempo a gente tá ganhando dinheiro com isso, né? Isso é bom porque... Não é muito dinheiro não, tá, pessoal? Porque o pessoal pensa que a gente ganha um rio de dinheiro. Não é tanto dinheiro assim não, tá, pessoal? É um dinheiro razoável. Mas depois de tantos anos a gente se profissionalizando, eu acho isso bem bacana. Então, desde a adolescência eu tinha essa vibe aí de mídia, de gravações. E hoje eu tô conseguindo me realizar profissionalmente fazendo isso. Eu acho isso bem bacana, bem legal. E quando o cara faz uma coisa que gosta, né, Luiz? O cara não trabalha nunca na vida. Na verdade, né? É uma diversão. A gente costuma falar que vira uma diversão. Não é trabalho, é diversão. Não é trabalho, né? Exatamente. E poder conjugar com a sua renda, ótimo, né? Ótimo, exatamente. Fazer o que gosta e poder pagar suas contas, vivendo digno, ótimo. Então, assim, quais são as suas expectativas para o seu futuro nessa área? Rapaz, o crescimento profissional, como sempre, né? Eu digo sempre que eu não queria sair aqui da minha região, sabe? Que eu gosto bastante de São Miguel dos Campos, gosto bastante de Alagoas. Mas se pintar um dia uma oportunidade lá fora, também a gente está aberto a conhecer o mundo, né? Podemos dizer assim. Mas eu acho que a gente está conseguindo crescer. Eu profissionalmente, eu mesmo, estou conseguindo crescer devagarinho na profissão que eu escolhi fazer. Estou me tornando até conhecido, né? Coisa que eu nunca imaginei. Peguei uma van um dia desse, aí o pessoal, você é o Bruno? Sou. Você vê, né? É o reconhecimento, né? Aos poucos, você trabalhando digno, sem fazer mal a ninguém, o reconhecimento, a coisa boa volta. E eu prefiro meio que estar ali nos bastidores, né? Como tá nosso amigo Ângelo ali, né? Eu prefiro ficar ali nos bastidorzinhos, quietinho. De vez em quando o cara dá a cara, né? Só para dar uma ajustadazinha do que precisa ser ajustado. Mas mesmo assim o pessoal está conseguindo me conhecer e a gente tenta, assim, claro, se profissionalizar no sentido de fazer cursos, estudar. É sempre importante, né, o cara estudar. Eu fiquei um tempo parado, mas como recomecei agora a estudar novamente, fazendo faculdade, estou achando isso arretado, muito bom.
E a intenção é crescer nesse cenário, né? Como eu falei, né? Quando você trabalha com o que gosta, você nunca vai trabalhar na sua vida. Mesmo ganhando pouco, que a gente sabe, né? O pessoal da Globo aí, ó, sendo demitido direto, né? Kleber Machado foi demitido. Cara com 30 anos de casa. Você tem uma ideia, né? Mas assim, mesmo ganhando pouco, a gente se diverte e eu acho que é bem bacana isso. A gente trabalha com o que gosta. É verdade. E o que te motivou e te motiva até hoje na área esportiva? Rapaz, aquele sentimento de mudança, sabe, Luiz? Aquele sentimento de a gente poder deixar o nosso legado em alguma coisa. Você já foi diretor de várias equipes aí, já sabe muito bem isso. Que o cara tem aquele desejo de deixar um legado, né? Eu quero que o pessoal lembre de mim, porque ó, isso aconteceu depois que fulano colocou a mão, veio aqui. Não eu pessoalmente, né? Eu falo eu como pessoa e também eu como empresa, né? Como Tribuna Livre TV, por exemplo. A gente percebe uma mudança de patamar depois das transmissões esportivas, principalmente do Campeonato Miguelense, né? Ficou muito conhecido em todo mundo, né? Já era conhecido na região e passou a ser conhecido em todo mundo, muita gente acompanhando. Então, assim, já foi uma mudança que a gente conseguiu fazer depois que a gente entrou nesse ramo e a gente pretende continuar fazendo mais mudanças ainda, né? Para o bem do esporte. Porque a gente... Pode falar. Eu acredito, o meu ponto de vista também, se eu estiver enganado, você pode corrigir. Eu acredito que hoje o forte mesmo lá do programa é justamente esse, o lado esportivo. Pois é. O programa, vamos rapidamente, um breve histórico do Tribuna Livre TV, tá? A Tribuna Livre TV surgiu do programa Tribuna Livre, né? Que já faz mais de 15 anos, começou lá em Campo Alegre. Aí, o Álvaro Guimarães, um abraço para ele, sentiu o desejo de fazer um programa web, né, que é para as pessoas vissem a face do rapaz. Ele foi lá, fez um bom investimento, montou a Web TV, montou a Tribuna Livre TV e começou a transmitir o programa Tribuna Livre TV nela, né? E eu entrei lá na Tribuna Livre, em 2018 eu fiz uma breve participação na Copa do Mundo, né? Comentando, né? Foi até minha mãe quem apresentou para o Álvaro, disse, mãe, diz para ele lá que eu posso comentar um pouquinho. Aí eu fui lá, conheci, gostei, legal, bacana. Aí em 2020 eu voltei. Aí voltei também a comentar esportes dentro do programa Tribuna Livre. Só que nessa época existia já a bola pesada, né? Do Jota, no ano anterior, fez o campeonato brilhantemente, por sinal, com o pessoal lá de Maceió. Só que estava com aquele vácuo, né? A bola pesada meio que ficou afastada um pouquinho, teve aquele vácuo. Aí eu com o Rick Santana, que é o outro rapaz lá da Tribuna Livre TV, no qual eu mando um grande abraço para ele também. Gente boníssima demais, grande cantor. O melhor de São Miguel dos Campos, na minha opinião. Grande Henrique, aquele abraço. Eu sentei com o Henrique Santana e com o Jota, chamei o Jota, disse, rapaz, dá pra gente emular o que o pessoal do Bola Pesada fez aqui, com o que a gente tem. Aí a gente começou a estudar, a ver, rapaz, dá pra fazer. A gente tem câmera, a gente tem os equipamentos de som, de imagem, tem o narrador, tem a equipe que era do Bola Pesada, né? Que é do Giro do Esporte, o Josa, Asa Branca, o Eri Vandonário, o Robson Moreno também fazia parte. Grande parte começou lá no Bola Pesada, né? Exatamente, né? Aí assim, e eu, como quem não quer nada, em 2019, uma breve história, rapidinho. Pode ficar à vontade, hoje a casa é sua. Eu disse, não, vamos cobrir, né? Eu gostei de esporte, não conhecia nada. Eu tô nesse mundo desde 2019 só, viu, pessoal? Sabia nem que era Van Black, pra você ter uma ideia. Hoje em dia, Van Black, o cara que mais fala é Van Black, né? Nem sabia. E o Van Black? Eu disse, não sei quem é. Hoje em dia, o cara sabe de todo mundo já. Em 2019 eu resolvi fazer umas coberturas lá, fazer uns vídeos. E quem me ajudava era a minha namorada na época, hoje esposa. Priscila, um abraço, um beijo. A fazer reportagens, a fazer, né, entrevistar o pessoal, fazer aqueles takezinhos. Aí eu tava lá, de boa, tranquilo, fazendo esse trabalho. Aí Jota me chamou e disse, por que você não comenta um jogo? Sempre quis comentar um jogo, né? Oportunidade, né? Eu fui lá e comentei alguns jogos pela Bola Pesada. Aí, quando eu não estava comentando, eu ficava do lado do cara da técnica, o Renê. Um abraço pro Renê. E foi aí que eu fiquei meio que bisoiando, dizendo, como é que faz isso, Renê? Ele disse, aprender, né? Faz assim, faz aqui. Vai. O Renê é gente boníssima, sempre compartilha, né? Aquele jeito mineiro, comendo pelas beiradas, né? Como é que faz isso aí? Ele, não, faz assim, velho. Porque ele fazia replay, né? Botava o placar, poxa, que negócio bacana. E ele mostrando lá, eu só bisoiando de lado. Disse, rapaz, dá pra fazer isso aí. Aí quando eu voltei pro Tribuna Livre TV em 2020, disse, rapaz, eu vi lá com o pessoal, procurei os programas que fazia, procurei os equipamentos e dava pra gente fazer. E a gente meio que, no vácuo do Bola Pesada, Tribuna Livre TV entrou.
E entrou já com o pé na porta, né? Já com a equipe, já pronta, já com equipamento. Já tinha um nome no mercado, né? Já tinha um nome já, graças ao nosso queridíssimo Álvaro. E deu tudo certo. De 2020 para cá, é só sucesso e só crescimento. Para você ter uma ideia, no ano acho que foi em 21, ou foi no próprio 2020, não lembro. A Federação Alagoana de Futebol estava com dificuldades de fazer o Lagoano por conta da pandemia. Né? Não podia entrar gente no ginásio, não podia... Toda a dificuldade, né? Aquela dificuldade chata. Aí a gente, com a transmissão, a gente foi e adotou a Lagoana, né? Custo zero. O pessoal até brinca, né? Trabalha pela boia, né? Que nem caixa d'água. Aí a gente foi fazendo, a galera foi assistindo, Luiz. Caraca, velho. E assim, lá atrás, os meus vídeos, quando eu era mais novo, que eu tinha um canal, dava 50 pessoas, 40 pessoas, no máximo, assim, sabe? E eu tinha, sei lá, mais de 1000 pessoas simultaneamente assistindo eu falando. Imagina, você aqui agora, cara, pô, 1000 pessoas é pouca gente, 500 pessoas é pouca gente. Imagina, você aqui agora, falando, que a gente tá falando agora, 500 pessoas olhando pra você. É muita gente ou é pouca? É muita gente, imagina. É muita gente, cara, imagina. Eu tiro pelas visualizações que estão acontecendo nos primeiros vídeos, que quando eu dei início ao primeiro podcast, que foi o Felipe Tenório, né? Um abraço, Felipe, né? O grande Felipe. Abordamos um tema do TDAH no esporte. Cara, eu imaginava de ter umas 1000 visualizações no spoiler do Instagram. Quando a gente gravou, que no outro dia que eu acordei, que eu fui olhar que tinha mais de 5.000, eu me assustei. Eu disse, caramba, 5.000 visualizações para um primeiro programa. Me surpreendeu até hoje. Porque a gente se compara com as grandes empresas, as grandes redes, né? Aí o cara fica, pô, velho, 5.000 visualizações é pouco. Bota 5.000 na tua frente, cara. Quantas pessoas vocês falam? 5.000 pessoas é muita gente. E assim, como se você juntasse um bairro e tivesse todo mundo... Isso, e outra coisa, Luiz, que é importantíssimo de dizer. Não é 5.000 pessoas na TV aberta, né? Que você fica zapeando e deixa lá. São 5.000 pessoas que escolheram assistir você. Tem todas as opções no YouTube, tem tudo para poder assistir. E eles foram lá, colocaram na sua live e estão te assistindo, estão te prestigiando. Cara, isso é muita gente. E assim, a gente meio que comendo pela beirada lá, conseguiu esses números... Aí a federação gostou do trabalho e mudou as finais, que seriam em outros locais, para São Miguel dos Campos. Justo para facilitar a transmissão. Para a transmissão vocês, da né? gente, cara. E assim, a gente ficou muito grato. Até hoje a federação é nossa parceira, nossa amiga por conta disso. E a gente tem vários projetos juntos. Esse ano a gente tem vários projetos também bem bacanas. Vamos abordar muita coisa boa aí, viu, Daqui pessoal? a pouco a gente fala. E assim, a gente vai ganhando espaço devagarinho, né? E vai conquistando. E como você falou, né? E tudo isso, essa conversa começou toda porque dizendo que a Tribuna Livre, o esporte é a segunda maior força do programa, né? Além do programa Tribuna Livre. Porque Álvaro gosta de esportes, né? Ele já teve time, diz ele que foi goleiro da seleção pernambucana. Ele é bacana. Depois você convida ele para falar que diz ele, né? Álvaro, essa oportunidade a gente tem que ter aqui, viu? Diz ele, né? Começa com isso, né? Que Álvaro gosta de esporte, né? É um esportista nato. O programa Tribuna Livre já fez finais pela rádio do Campeonato Miguelense, 2003, aquela final que o Rodoviária venceu o Terrenense. 2013. O programa Tribuna Livre estava transmitindo pela rádio, deu a reviravolta, a tecnologia chegou, estamos fazendo agora pelo YouTube. Eu sou muito grato com tudo isso que está acontecendo. Me fala um pouquinho sobre essa novidade aí. Você hoje é uma das pessoas, dos radialistas que vai transmitir a Copa do Brasil rapaz. De futebol de salão. Pra você, qual é a emoção? Porque, cara, eu acredito que já tinha passado isso pela sua cabeça. Rapaz, Luiz, assim, eu sou, como vocês todo mundo sabe, né? Sou muito fã de esportes e eu gosto muito de assistir. Aqueles caras, né? Sei lá, na Europa, no Brasil. Você tem uma ideia, quando São Paulo veio aqui a treinar, eu fui lá pro aeroporto, eu fui lá pro aeroporto lá, porque eu pensei, poxa, esses caras são bem além da minha, sabe, é muito acima, eu não vou conseguir alcançar. Eu fui lá, vi o Rogério Ceni, vi o Pato na época, vi o Ganso, pô, velho, esse cara, bicho, olha só, eu sou um cara bem impressionável, sabe? E eu sempre achei que era muito distante da minha realidade, sabe? Eu lembro que, se não me engano, foi em 2010, 2011 que a gente foi para um jogo de São Paulo. Foi. A gente tinha, né, aquele costume de pelo menos uma vez ao ano
ia assistir o jogo, era o Salvador, onde fosse pro Nordeste, a gente juntava tem que voltar isso aí, tem né, que voltar cara? e que a nossa diretoria e ajude a gente. Pô, ajude nós, né, cara? É um apelo aqui de São Paulo. Um apelo, pelo amor de Cristo, ajuda a gente, pelo amor de Deus. Voltando ao assunto sobre o futsal, as transmissões na Copa do Brasil. Aí eu sempre achava que era muito distante esses caras, né? Hoje em dia, trabalhando no meio, a gente vai devagarinho, um degrau, outro degrau, e vai chegando onde a gente pensou que era impossível. Ano passado teve a Taça Brasil do Sub-9 aqui em Alagoas. O CSA foi campeão, né? No ano anterior. Aí a Federação Alagoana de Futsal conseguiu trazer para cá a Taça Brasil. E a gente foi convidado a fazer a Taça Brasil junto com a CBFS, a Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Que coisa bacana, coisa legal, né? Os caras convidaram a gente, né? Então, ou seja, a gente uma equipe do interior tem que levar. Aqui, a gente de São Miguel tem que ir, né? Se levar valorizar, o nome, cara. E o bacana é que a gente tá levando o nome da cidade para fora. Exatamente. A gente de São Miguel, tantas equipes em Maceió e outros em Arapiraca, né? A gente foi escolhido pela CBFS e pela FAF para transmitir a Taça Brasil Sub-9. Garotinho, tudo bem, mas assim, gente de todo o país assistindo a gente, sabe? Então isso foi muito bacana. Para você ter uma ideia, foi a primeira entrevista de muitos jogadores. Então a entrevistazinha do Josa da Asa Branca, dando pros pivetinhos, pros 9 anos de idade, foi a primeira entrevista que eles deram a nível nacional. Se um garoto desse estoura, né, se torna-se famoso, que eu tenho certeza que tem muito garoto bom de bola. Frutos serão colhidos. Esporte Espetacular vai transmitir a imagenzinha gerada pela Tribuna Livre TV, certamente. Que nem o Thales, por exemplo, que deu entrevista pra gente já, né? E hoje em dia tá na Libertadores lá com o Palmeiras. E esse ano, Traipu e São Brasense representarão Alagoas na Copa do Brasil, né? Se conseguiu a classificação. E, de repente, aparece no meu WhatsApp: opa, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês fizeram trabalho lá junto com a gente ano passado, não foi? Isso foi. Rapaz, como é que a gente faz para vocês transmitirem a Copa do Brasil esse ano aí em Alagoas e em Sergipe? Poxa. Sergipe também? Sergipe também. Fomos convidados para Sergipe também. Cara, que bacana. Eu achei que tinha sido só aqui em Alagoas mesmo. Aí eu disse, rapaz... Aí eles mandaram, claro, né? CBFS, Copa do Brasil. Mandaram aquelas normas, né? Aquele PDFzinho das normas, tá? Dos padrões que devem ser seguidos. O cara mandou e disse, olha, tá aí as normas e vocês já seguem todas elas. Então é só vocês fazerem o seu trabalho e vai dar tudo certo. A Copa do Brasil é de vocês. Poxa, muito obrigado. Falei pro Álvaro, tem condições? Tem sim. Então, já de antemão, né? Exclusividade aqui no podcast Correria, Copa do Brasil, aqui das equipes de Alagoas, com a Tribuna Livre TV, tá bom? Você vai poder assistir na CBFS TV, né? Que é o canal deles. Oficial da e também no canal da Tribuna Livre TV. Ou seja, Luiz, um canal de São Miguel dos Campos transmitindo uma Copa a nível nacional. Nível nacional, né? Copa do Brasil de futsal, para questão de comparação, é a mesma coisa da Copa do Brasil de futebol, imagina. Exato, né? Imagina, né? É nível nacional. É nível nacional. E internacional, porque as equipes que jogam a Copa do Brasil, tem muitos jogadores com histórias que já veio campeões europeus. Europeus, mundiais. Entendeu? Exatamente. Então, não também tem jogo da Bahia, de Cajazeiras, do time de lá, né? Não é só o Brasil que vai estar interligado nessa Copa do Brasil. É muitos atletas brasileiros que estão hoje na Europa que vai estar interligado, que vai estar conectando lá no Tribuna Livre. Vamos embora. E vai estar. E o bacana, a gente fala o nome do Tribuna Livre, é um programa esportivo da cidade. E a gente acha bacana tocar, por quê? Porque tá levando o nome de São Miguel dos Campos lá pra fora, entendeu? É verdade. Porque tem gente que tem, não vou falar porque também faz esporte. E aqui não, o Correria Podcast começou hoje, o intuito é levar o esporte a todo lugar do Brasil através de podcast. Exatamente. Entendeu? E pra gente é um orgulho ter um programa que nem o Tribuna Livre hoje, fazendo uma divulgação do nome da cidade a nível nacional e internacional. É verdade. E por sinal, queria parabenizar você pelo trabalho, né? Ainda não parabenizei. É um projeto muito legal, muito bacana. E assim, a gente tem muitos espaços. São Miguel dos Campos tem muito esporte, cara. Muita gente praticando esporte. Muita gente que gosta do esporte. Muitas praças esportivas bacanas para se praticar. E assim, dar relevância a isso, viu? Você mostrar isso aqui, convidar personagens é muito bacana. Parabéns pelo trabalho. E a gente torce todos os episódios assistir, tá? Todos os episódios que você fez. Aí. Só não o que saiu recentemente, o último, mas todos os outros eu assisti. E até fiquei surpreendido quando eu fui convidado, tá? Mas assim, parabéns pelo trabalho, viu, Luiz? A gente fez um programa também durante um ano no Tribuna Esporte Clube, né? Trazendo isso, mostrando alguns trabalhos.
Foi bem bacana, mas a gente sabe a dificuldade que é. Muita, viu? E aqui em São Miguel dos Campos tem aquela dificuldadezinha da rivalidade, sabe? Eu sei Das como equipes, dos times. Aí a gente meio que não consegue muita coisa por conta disso. Mas em breve o Luiz vai conseguir coisa bacana aí pra sim, gente. né? Vamos tentar, né? Quando eu toquei no assunto daquele projeto que eu falei sobre o futsal, os caras disseram, oxe, ligue logo, pessoal, ligue logo pra Guarda Municipal. Tem coisa que a rivalidade não deixa aqui em São Miguel, né? Mas tudo bem, a gente vai trabalhando com o que tem. Se for pelo bem do esporte, todo mundo vai se unir, a gente vai fazer um negócio bacana. Vamos juntos. Gostaria agora de um pequenozinho intervalo e voltamos daqui a pouco com esse bate-papo tremendo com o nosso amigo Bruno Monteiro. Vamos embora. Voltamos à nossa apresentação e antes do início gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, que sem vocês o programa não existiria, né? Deixo aqui o meu abraço a Jorginho da Farmácia, um cara bacana também, gente boa demais. O pessoal da Crocantes, meu amigo Eduardo e Hamilton, cara, são pessoas que sensacional. Melhor maionese caseira é lá. Olha. É verdade. Não tô ganhando nada, viu? A melhor maionese caseira é lá na Crocantes. Um abraço, pessoal lá. Um abraço, né? Tenho também o meu amigo Fábio Lopes, que hoje ele é um arquiteto e tem a sua empresa de construção civil. E é um cara que eu sempre, nos meus projetos, é um dos primeiros também a embarcar. Sempre topa. É aquele cara que se você falar, ele não, vai lá, confio em você. Não precisa nem falar muito, né? Precisa nem falar muito. Temos também aí o meu amigo Mauri Matéria, que estilo novo, não sei se você já viu. Matéria show, né? Matéria show. Um abraço. Né? Pessoal da Afropuffs, que é a esposa dele também. Não sabia não. Um abraço. Bacana. Minha prima trabalha por lá. Então o papo tá em casa hoje. Tá em casa, né? O pessoal do KC Importes, que é um dos nossos patrocinadores, meu amigo Wesley também, da WGTech. Sem vocês o programa não estaria sendo realizado. E o bacana é que a gente sabe que não é fácil a gente conseguir patrocínio. Não é fácil. Você sabe, você tá na área. Aproveitando essa área, não é fácil, realmente, né? E assim, é muito bom quando os caras topam. Tem gente que a gente, como esses parceiros que você acabou de dizer, que topa os projetos de boa, né? Tranquila, na hora já, porque sabe a importância que é. Mas a gente sabe da dificuldade que tem o comércio em São Miguel dos Campos, né? É um comércio reduzido, não é fácil. Tem muito time procurando, muita gente procurando. E os caras meio que não aguentam também, né? É verdade, a gente entende que toda empresa tem o seu orçamento. Exatamente. Né? Mas assim, eu acho que aí, Luiz, já puxando esse assunto, né? Um dos investimentos mais certeiros que existem, cara, é em esporte, bicho. Em esporte é o investimento mais certeiro que você vai fazer. Tem até uma estatísticazinha, né? Do dinheiro X que você gasta no esporte, você tira não sei quantas crianças das ruas, etc e tal. Você não gasta com a ressocialização desse pessoal. É muito importante isso. E o meu sonho, assim, você falou, né, mudar no esporte, tá? O meu sonho é que as autoridades, né, não apenas municipais, mas como um todo, saquem isso, né? O pessoal fica dizendo, poxa, o Tribuna Livre TV é puxa-saco de Traipu, por exemplo. Não é assim, é porque assim, o cara lá, o prefeito, um abraço para ele também, teve a ideia de investir no esporte, investir na equipe e fazer com que a sua cidade ficasse conhecida. Luiz Carlos, quantas vezes você ouviu falar de Traipu antes deles montarem essa super equipe do ano passado? Rapaz, antes deles eu acho que 1 ou 2 vezes por causa da usina. Não é isso, cara. Fora isso, eu acho que ninguém conhecia Traipu. Era assim, eu falei isso pro Lucas. Lucas, você fez uma coisa importantíssima. Porque eu, particularmente, quando foi o Bebeto que fez esse contato comigo, rapaz, você topa vir pra Traipu aqui, fazer uma transmissão. Eu falei, rapaz, Traipu em Alagoas? Falei, chão daqui pra lá, hein? Bebeto, rapaz, eu topo. Deixa eu só ligar pra algumas pessoas, né? Mas eu topo ir. Ele ligou no dia, a gente foi nesse mesmo dia pra Traipu pra fazer uma transmissão lá. Num sábado, tava saindo da aula de rádio, tava junto com o José da Zabranca até. Aí ele me ligou, disse, rapaz, você topa vir? Eu disse, rapaz, vou. Aí eu pesquisei no Google e falei,
Tá pega. Dá mais de 2 horas de viagem pra lá. Mas assim, foi um investimento que tá dando retorno, cara. Retorno dando enorme. porque o pessoal tá conhecendo Traipu, tá podendo agora ver as belezas naturais que tem lá, tá podendo saber o que tá acontecendo, a prefeitura tá fazendo para os habitantes de lá. Eu acho isso muito interessante. Tanto o São Brás também, a cidade de São Brás faz muito bem isso, tá? Também estão investindo na sua equipe para fazer ficar conhecido o nome da cidade. A gente também teve a oportunidade de ir para São Brás, uma coisa bem bacana também, que eu também, várias vezes eu fiquei pensando, poxa, como é que a gente vai para São Brás? A gente foi, chegou lá, de boa, tranquilo, muito bem recepcionado. Eu não era muito viajado, sabe? Mas graças a essas transmissões esportivas eu tô começando a viajar bastante. Conhecer cidades, né? Já fui a um monte de cidade aqui no interior de Alagoas para fazer essas transmissões. E a gente vai ganhando um pouquinho mais de espaço, né? Brevemente Sergipe, quem sabe aí chegar lá, né? Então vai ser muito bacana e eu queria muito que o poder público, tanto do meu município como de Alagoas em geral, visse isso, cara. Que se você investir no esporte, é certeiro, é um investimento certeiro, cara. Sua cidade vai ficar conhecida, é um investimento que vai trazer retorno e que se inspire nesses projetos, né? E uma coisa que eu gosto, que a gente sempre fala lá no Tribuna Livre, é de projetos. Por isso que quando, por exemplo, Luiz, uma equipe é eliminada, o mata-mata, fase mata-mata, nesse campeonato alagoano, o campeonato que está tendo lá, Copa Alagoas, eu falo, Josa, entrevista o professor da equipe que foi eliminada para ele falar do projeto do cara, pô, que o projeto é muito importante. O cara foi eliminado, beleza. Mas existe um projeto. Existe um projeto por trás. Tem que ser valorizado. Tem que ser valorizado. Então vai lá, aí, poxa, entrevistar o perdedor, mas o cara tá se despedindo da competição. É a última oportunidade que a gente tem de ouvir sobre o projeto do cara. Então vai lá, pergunta, fala um pouquinho do seu projeto. Como é que surgiu esse time? Como é que está sendo o investimento? Dá a oportunidade para eles também falarem, os patrocinadores dele, né? Que a gente não vai perder nada com isso. Perder nada, ao contrário, e eles vão vai ajudar. ganhar, e vai ajudar os caras. Então, tem patrocinador, fale os seus patrocinadores, como é que foi feito o seu projeto, como é que você lutou. E a gente percebe que eles ficam muito agradecidos quando a gente faz isso. Eles estão tristes, né? Chateados, porque acabaram de ser eliminados, obviamente. Mas assim, é uma oportunidade de dar aquela, olha, meu projeto começou ano passado, né? Tem patrocinador X, Y, Z, a prefeitura de lá me ajuda, fulano me ajuda. Então, assim, é uma oportunidade desse pessoal continuar com os projetos, né? Que eu acho que projetos é a coisa mais bacana que tem também no esporte. É verdade. E às vezes eu fico em casa pensando, eu como um amante do futsal, né? Gosto de todo tipo de esporte. Você assiste a gente, Luiz? Assiste, sim, né? Acompanho. Mas tem que deixar um comentáriozinho lá, curtir lá. Sim, vai sim, você vai ver os próximos. Mas eu acompanho porque é o meio de transmissão. Tô brincando, eu sei. A gente que tá daqui, quando não assiste ao vivo, no outro dia eu vou lá. Muita gente assiste depois, cara. Muita gente assiste depois. Às vezes ali na hora do jogo eu tô trabalhando, sabe que o meu horário de trabalho é um pouco diferenciado. E geralmente no turno da noite eu tô trabalhando, que é justo. A hora do jogo, né? A hora do jogo. Mas depois, sempre que dá, a gente dá uma acompanhada nas estatísticas YouTube. Da gente, muita gente assiste depois. Fica lá gravadinho. É bacana. Então, aí o que acontece? O que eu fico imaginando às vezes, já pensou se São Miguel dos Campos tivesse a estrutura hoje que Traipu tem no futsal? Porque em termos de paixão não existe, pelo menos aqui no Nordeste eu acredito que não existe a paixão pelo futsal que nem São Miguel dos Campos tem. Aí é uma discussão boa para se ter. Vamos fazer uma discussão agora digna de corte agora, viu? Pra você fazer um cortezinho lá e colocar nas redes sociais. Que Traipu, São Brás, outras cidades têm? Eles têm apenas um time representando exato. A cidade deles, né? Então todo mundo, toda a população torce por aquele time. Aqui em São Miguel dos Campos nós temos um fenômeno totalmente diferente. Ele não existe. Eu acredito que nem em grandes capitais existe a quantidade de time de futsal. Isso é só futsal, viu, pessoal? A gente não está tocando nos outros esportes, não. Só futsal. Porque só na primeira divisão do Campeonato Miguelense são 10 times, né? 10 times. A gente sempre coloca, claro, aqueles 4 maiores campeões que chegam mais vezes nas finais, né? Que tem as maiores torcidas também. E que representam cada qual os seus bairros, né? Seus bairros, é. É diferente isso das outras cidades. A gente não tem, assim, um time de São Miguel. Nós temos vários. Temos várias equipes e aí acaba dividindo a torcida. E a rivalidade acaba atrapalhando nesse sentido. De certa forma, né? De certa forma, a junção para formar uma espécie de um miguelense de futsal. Exatamente, exatamente. A equipe. Porque assim, a gente sabe a dificuldade, Luiz, porque todos os times, os 10 times e os da segunda divisão,
certamente vão procurar o poder público para ter alguma ajuda para formar suas equipes. Fardamento, lanche, água, transporte. Então, certamente eles vão procurar o poder público para isso. Agora, imagina, 10 times na primeira divisão, mais não sei quantos na segunda divisão. Todos esses times procurando o poder público. São 10, se eu não me engano, 12 na segunda. Então, só aí são 22 equipes. Isso. Fora a seletiva, que hoje é quase uma terceira divisão. Exatamente. Porque se você formar uma terceira divisão, pode ter certeza que vai ter uma seletiva que seria uma quarta. Quarta divisão. Exatamente. Aí, assim, são 22 equipes das duas divisões procurando parceiros para poderem sobreviver. E é muito difícil, acaba dividindo, né? Dividindo aí as parcerias, dividindo o dinheiro, podemos dizer assim. E não fica aquela super seleção que a gente imagina. Se São Miguel dos Campos, um projeto que eu tinha na minha mente, cara, como é que a gente faz então para colocar um time forte em São Miguel? Ou tem duas opções. Ou faz uma seleção miguelense, né? Com os melhores. Coisa que se você pegar um professor capacitado, que na cidade tem vários. O professor Alex, Júnior Ferreira, o Neto Mendonça. Entendeu? Tem muita gente boa a aqui. gente pode pegar do Alex, que eu acredito que é um dos mais experientes, com essa nova safra, que é o Juninho, que é o Neto, o pessoal que tá chegando, né? Tá cavando seu espaço. Entendeu? Eu acredito que se fizesse uma base só com jogadores miguelenses, disputaria com qualquer time aí que tá com alto investimento. Então, o que precisa é ter treino, né? Coisa que a gente não tem muito aqui, coisa né? Que a gente não tem. A minha esperança é um dia ver isso. Você falou, né? O que é que você espera no futuro? Minha esperança é um dia ver isso se confirmando, tá? Uma seleção miguelense, que é a primeira opção, tá? Justamente com esses nomes de São Miguel, com professores de São Miguel, treinando, e com todo o investimento público e privado, né? Dando aquele suporte para fazer com que São Miguel fique conhecido e participe desse torneio de maneira séria e que realmente dispute. Porque, bicho, a gente aqui em São Miguel tem os maiores campeonatos do Nordeste. E a gente tem apenas uma vez campeão alagoano. Né? Chato isso, né? E recente agora. E é recente. E com a base de outra cidade. Uma base de outra cidade. Uma estrutura montada praticamente. Uma estrutura já montada, né? Campeã, né? Exatamente. Já vinha com um histórico de títulos. Faz tempo, né? E assim, é chato, né? Porque a gente parece que a gente fica só nesse mudinho do São Miguel. A gente não consegue crescer com as equipes. Mas justamente por causa disso, porque a gente acaba dividindo as forças. Aí, se a gente montasse essa seleção de São Miguel, que eu acho muito difícil acontecer, o pessoal Alex tentou agora, não sei se vai acontecer novamente, nas próximas datas, né? Ou então fazer o quê? Um acordo prévio das equipes, é a segunda opção. Um acordo prévio, por exemplo, olha só, isso é coisa da minha cabeça, tá? Eu não mando nada, só eu pensando teorias. Na minha casa. Por exemplo, o campeão do Campeonato Miguelense, no caso, ano passado foi a ABF, né? ABF. O campeão do Campeonato Miguelense vai ter, além da premiação X, vai ter todo o suporte do poder público e do poder privado aqui da cidade. Ou seja, transporte, alimentação, o Guaraná dos Meninos, caso precise. Então, essa equipe é no qual a gente vai juntar as forças e dizer, essa time vai representar São Miguel dos Campos. Isso aí, todos cientes, né? Que é o atual todos cientes. campeão. Aí o cara fala, mas, pô, vai ficar chato, né? Tem tantas equipes de São Miguel. Não, mas tá sendo essa equipe porque foi o atual campeão. Ano que vem, se for Terrenense, se for Irmandade, se for Estrela Vermelha, será essas equipes. E essa equipe vai ganhar toda a força para representar São Miguel dos Campos nesses campeonatos de fora. Tem essas duas opções. Ou monta a seleção miguelense, que eu acho que seria, né? Não sei qual a dificuldade. Ou então dá essa moral, podemos dizer assim, para as equipes campeãs do ano anterior, tá? Que eu queria bastante ver era tipo um time miguelense representando a nossa cidade. O bacana seria um miguelense, né? Sair dessa fronteira, né? De São Miguel. Sair daqui. Tem muitos times que só querem saber jogar do miguelense. Eu acho muito pequeno assim, sabe? Só querer jogar miguelense. A gente sabe da dificuldade financeira, né? Mas assim, procurar, claro, né? E por isso que eu dou muito valor ao Terrenense, que mesmo com as dificuldades, todos os anos estão participando do Campeonato Alagoano. Participando do Alagoano. Tem equipe de base, né? Tem equipe de base, exatamente. Há um tempo atrás tinha equipe de handball, tinha equipe de futebol de campo com o Maluf. Eu acho que o Terrenense é o único clube assim na associação, não sei se o ABF também que tem sede, acho que tem CNPJ também, é uma coisa do tipo. O Estrela agora tá com CNPJ e tá correndo atrás para se reestruturar. Olha, ele tá vendo aí? Então isso é importante, né? Isso é importante. Então a gente espera, a gente torce bastante. Bruno, você tem time? Eu acho que é muito engraçado isso, né? Porque às vezes o cara grita um gol diferente e o cara pensa que tá torcendo.
Eu não tenho time nenhum aqui em São Miguel, tá? Você é o miguelense, né? Eu sou miguelense. Eu nasci e me criei no Canto da Saudade. Canto da Saudade não tem ninguém que representa o bairro. Tem um América, eu acho, né? Não acho um América, não sei qual é o nome da equipe. Não recordo. Tentaram fazer, mas graças a Deus que não deu certo, né? Porque senão eu ia dizer que eu torcia pra ele, O né? América. Eu torço pelo melhor, Luiz. Eu torço pelo futsal miguelense. Eu entendo. Bruno, me conta uma coisa. Pra você, qual foi o seu momento de maior dificuldade dentro do esporte? Rapaz, dificuldades. Assim, teve muitas profissionalmente, teve algumas, né? Porque lá a gente, no Tribuna Livre, essa questão de patrocínio também é muito complicado a gente buscar e dar o desânimo de vez em quando, né? Porque a gente trabalha com outras pessoas, sabe? E a gente precisa que essas pessoas sejam resguardadas, no mínimo uma estrutura para elas. O cara fica preocupado pensando como é que dá essas estruturas para esses profissionais que trabalham junto com a gente. Aí, de vez em quando, o cara pensa, poxa, será que está no caminho certo? Será que é assim mesmo? Que não tem mais do que isso? E as coisas acontecem, né? De vez em quando vai acontecendo. Também algumas críticas, né, que a gente recebe de vez em quando da Tribuna Livre TV que não são verídicas, né? Não são verídicas. E eu percebo, e eu nem argumento, porque eu acho que quando o cara argumenta, piora a situação. Pior, né? Quando mexe, né? Se vem uma crítica e vem uma crítica construtiva, é uma coisa, né? Exatamente. Mas vir uma crítica sem fundamentos. Verdade. E o pior é que se você for tentar argumentar, rebater, pode até aumentar piorar a situação. mais do que é. Ano passado a gente dividiu a transmissão em 3, né, do Miguelense. Antes era o Bola Pesada, depois o Tribuna Livre assumiu, e ano passado mais 2 emissoras quiseram fazer a transmissão e fizeram, né? O Bola Pesada e outra. E assim, muitas coisas falaram da gente, né? Falando do Tribuna Livre TV, e parecia até que a gente era o vilão da história, vilão da história, Só né? que nada disso, a gente nunca negou espaço a ninguém, nunca falou mal de ninguém, a gente sempre fez o nosso trabalho tranquilo, de boa. E eu sou um cara muito grato, viu, Luiz? Tenho que ter gratidão na vida. Eu aprendi isso com meus pais, né? Então o cara tem que ser muito grato. E eu sou muito grato a J. Cavalcante. O cara foi o que me deu a oportunidade, foi o que esteve junto comigo bastante tempo. Infelizmente, ele saiu da equipe. Mas assim, o que eu pude ajudar, bola pesada, eu ajudei em questão de... sei lá, de esforço mesmo, de estar com aquela agenda livre, sabe? Bruno, vamos fazer aquilo? Bora! Porque eu tenho aquele sentimento de gratidão, sabe? E ano passado se dividiu as transmissões e a gente meio que ficou como vilão da situação. A gente colocou até começou como brincadeira, né? Emissora oficial. Porque a gente começou como emissora oficial do Campeonato Alagoano, né? Porque a federação tinha dado essa moral pra gente. Aí continuamos com o Miguelense, emissora oficial, mas é como se fosse um atrativo a mais, né? Como se fosse um slogan. Um slogan, o marketing, né? Marketing, exatamente. Aí também falaram coisa pra caramba, disseram, não, que oficial, que as outras não são, que não sei o que, nada disso, a gente só tava fazendo o nosso lado, né? Cada um corre o seu pra fazer seu lado. Exatamente, não queria atrapalhar ninguém. E isso, ano passado, assim, foi uma dificuldade que a gente teve. E eu encarei como um desafio pessoal profissional. Um desafio profissional. Disse, rapaz, então vamos contra tudo e contra todos, vamos juntar o que nós temos aqui, vamos fazer o nosso trabalho bem feito. E foi bem feito, né? Nossa audiência foi boa, o pessoal gostou do trabalho, foi tudo certinho, tudo tranquilo. E eu tenho muito orgulho, como eu falei, sou muito grato. Eu tenho uma gratidão enorme pela equipe que a gente formou. O trabalho, quando ele é bem feito, você colhe frutos, e vocês estão colhendo agora. Pois é, assim, e se não fosse bem feito, eu acho que a gente não teria tanta gente junto com a gente, sabe? Exato. A gente tem umas 15 pessoas, Luiz, junto com a gente. Posso fazer uma menção honrosa a todos eles, rapidinho. O nosso querido narradores, Erivan Donário, Tanaka, o nosso repórter para todas as horas, José Daza Branca. Nós temos os comentaristas, o professor Gledson Salvacê, que eu sou extremamente grato. O professor Gledson estava comigo lá no colégio, ele que me ensinava a fazer as coisas. E hoje ele está junto comigo, cara. Isso é um prazer que eu tenho. O Del Salles, né? Sempre tem que ter um ex-jogador na equipe, né? Tem que ter. E eu acho que o Del é esse cara. Esse cara que fala os bastidores, como que é dentro do vestiário, né? E joga bem também, né? O nosso queridíssimo Naninho Oliver também tá junto com a gente. Meu primo. Um abraço, Naninho Oliver. Nós temos os câmeras, nós temos o Flaviano, olha só, Flaviano, temos o Anderson, temos o Rony que chegou agora,
Temos na técnica o Rick Santana, que me ajuda pra caramba em tudo que a gente faz lá, que é um verdadeiro tribuna livre. O Álvaro Guimarães, que também assina embaixo. É o âncora, né? O cara do cheque, né? O cara do dinheiro, que é o Heleno Alves, que vai procurar os caras, vai bater na porta, vai pedir, que é super importante também. E, por último, e não menos importante, a minha família, cara. Que eles me ajudam, que eu tenho que agradecer todos os dias a ter esse pessoal comigo. Meu pai e minha mãe. É a nossa base, né? Que meu pai se aposentou ano passado da usina Caeté. Poderia ficar em casa também, que ele de boa. Eu disse, não, eu vou junto com você. Tava precisando de um câmera na época. E ele foi lá, meu câmera, é meu pai. Oxi, E assim, ele, pra você ter uma ideia, Luiz, ele é o que menos cobra, vulgo nada, não cobra nada para estar lá junto com a gente. E ele vai mais vezes pros jogos do que eu próprio. Vai pelo prazer, né? Vai pelo prazer e por querer me ajudar, né? Ele vai mais vezes do que eu, pra você ter uma ideia. Tem vezes que eu falto, que eu não posso ter o compromisso. É um compromisso. E ele vai ele e vai com o carro dele, né? Vai para São Brás, vai para Traipu, vai para Maceió. Eu sou muito agradecido. E também a minha mãe, né? Minha mãe que foi quem me apresentou aí ao Álvaro, me apresentou a esse mundo. E também vai com a gente, é a minha produtora, pra você ter uma ideia, né? E claro, a minha digníssima esposa, que foi quem começou comigo. Então essa galera, bicho, se fosse ruim, sabe? Eu fico pensando, pô, se a gente não fosse chato, se a gente fosse ruim, não teria tanta gente junto com a gente, né? Exatamente. E eu sou muito grato pro pessoal, um abraço para todo mundo aí e a gente vai trabalhando devagarinho para que as coisas aconteçam. Trabalhou certo, não tem pra onde correr, Deus abençoa. Amém. Não tem pra onde correr. Me fala uma coisa, eu vou fazer uma pergunta que eu sempre gosto, se você que acompanha os outros podcasts. Eu tentei me preparar para as perguntas. Sempre tem essa pergunta no meu podcast. Me fala um sonho seu e um medo. Um sonho pessoal? Isso. Bom, vamos começar com um sonho no esporte, pode ser? Pode ser. Vou ver meu time campeão da Copa do Brasil. Depois disso eu... Pronto. Bateu o sonho agora. Pronto. Rapaz, isso é um sonho pessoal, assim, aquela realização pessoal de todos, que eu acho que é do brasileiro, né? Que quer ter uma família estabilizado, fazendo o que gosta, evoluindo cada vez mais na profissão. Esse é o meu sonho. E poder ajudar quem me ajudou, sabe? Ser grato, bastante, né? O poder da gratidão. Exatamente. Ser grato, ajudar quem me ajudou. E assim, indo no caminho certo, chegar nos cantos que a gente considera ser de sucesso. Eu percebo que esse caminho está sendo trilhado, sabe? Esse caminho está sendo trilhado, eu estou conseguindo chegar lá devagarinho, comendo pelas beiradas. Devagarinho estou conseguindo chegar no canto que eu queria chegar. Claro que como jornalista esportivo, o cara pensa, obviamente, entrevistando, sei lá, um Cristiano Ronaldo, o Messi da vida, né? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Também é um sonho chegar lá. E o meu medo, cara, poxa, agora você me pegou, viu? Medo. Qual o meu medo? Não, Cristiano Ronaldo não é. Meu medo é, sei lá, não dá tempo de meus pais verem isso acontecendo, sabe? Que, como eu falei pra você nos bastidores, eu não tenho uma história assim, dizendo, passei fome, não sei, não passei, que graças a Deus meus pais deram toda a estrutura pra mim. E aquela história mais uma vez, ser grato, devolver, né? Como é que devolve isso? Como é que devolve a educação que eles deram para uma pessoa? Como devolve a estrutura, o fato de você ter sempre eles do seu lado? Devolve tendo sucesso, né? Eles não se preocupando, indo deitar de noite sem se preocupar. Meu filho tá com isso, tá com conta para pagar, enfim. Então, eu queria muito que meus pais vissem o sucesso, o futuro sucesso, o sucesso financeiro, o sucesso na carreira, que eu possa ter. Queria que desse tempo. Então, meu medo é que não dê tempo deles verem isso. Mas, certamente, eles são novos, né? Eu também sou novo, então... Tem muita coisa ainda, muita coisa vai lá. Eles darão muita tempo, lenha sim, pra queimar, né? Dará tempo, sim, deles verem o filho deles tendo sucesso aí na vida. Tenho certeza disso. Muito bacana. Pessoal, e deixando aqui minhas considerações finais, eu... agradeço primeiramente a Deus, né? Sem Ele não somos nada. E agradeço ao portal do nosso amigo Ângelo por ter feito o convite. Eu já era uma coisa que eu tinha esse sonho de um dia ter o podcast. E desde o ano passado eu vinha tentando e não vinha conseguindo. E quando a gente sentou e conversou, lançamos uma proposta um para o outro. E agradeço a ele, porque ele foi um dos caras que me incentivou
a iniciar o podcast, que era um sonho que eu tinha, mas ainda não sabia por onde começar. Esses caras de mídia pega, né? Os caras dizem, bora fazer, né? Tipo assim, bora, pô, não tem essa não, vamos fazer. E deixo aqui o espaço aberto para suas considerações finais. Muito obrigado pelo convite, né? Eu nunca imaginei, assim, como falei, né? Eu gosto mais de estar ali nos bastidores, caladinho, sentadinho, de boa, fazendo as coisas acontecer. Mas de vez em quando é bom dar a palavra, assim, para o pessoal conhecer um pouquinho mais da história, saber o que está se passando pela cabeça, né? Do pessoal que organiza isso, né? Como desportista, queria muito de ver o esporte de São Miguel crescendo cada vez mais. A gente vê que tem um crescimento já, né? De um tempo para cá, tá em uma crescente. Mas a gente sente também que pode crescer e aumentar isso aí. Eu vi o caso rapidamente do CSE, né, sendo campeão da Copa Alagoas de futebol, e eu fiquei me imaginando, poxa, bicho, a gente poderia ter um time de futebol também, a gente poderia estar fazendo uma carreata aqui, né, poderia estar sendo campeão desses campeonatos. Uma Copa do Brasil de futebol aqui ia ser do caramba. Então a gente espera, né, a gente sabe que o trabalho está sendo feito é difícil, muito não difícil. É fácil. Não é fácil. Mas fica aí o sonho, né? De ver o esporte crescendo. Não só futebol, não só futsal, como os corredores também, que eu dou maior valor. Então é uma turma muito bacana. Como os ciclistas também, como o pessoal do futebol, do pessoal do handebol, do basquete também, que representa muito bem São Miguel. Cara, a gente olha hoje São Miguel dos Campos. Antigamente, quando você falava em esporte, era só futsal e futebol. Isso, é verdade. Cara, se você hoje vai na praça de eventos, tem gente jogando basquete. Tem gente jogando handebol, andando de skate, tudo. Você vai descendo pro Paraíso pela praça de eventos, tem futevôlei, tem pessoal jogando vôlei. Toda vez que eu vou pra faculdade, naquele campinho lá da Praça do Cais, tem gente jogando naquela travinha, né? Então, assim, o esporte movimenta, né, a cidade. Então, meu sonho é esse, né? Meu sonho é que o esporte cresça cada vez mais aqui em São Miguel e que a gente alcance nome. A gente já tem um bom nome, né? Bom nome. Mas a gente que aumente esse nome, que a gente conquiste várias coisas a nível nacional, a nível estadual. E que a gente da Tribuna FTV possa acompanhar tudo isso de perto, né? Fazendo transmissões e tudo mais. Muito obrigado pelo convite, Luiz. Muito obrigado aí ao nosso querido Ângelo Filho. Parabéns aí pelo ambiente, pelo podcast. É sempre bom esses espaços para conversações aqui em São Miguel dos Campos. Um abraço a todo mundo que assistiu, né? É verdade, pessoal. Estamos encerrando mais um episódio. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu! Tamo junto!